E o Cidade Alerta Minas de hoje já começa com uma denúncia. A Polícia Civil de Minas Gerais não tem efetivo para trabalhar. Na região, delegados têm feito plantões, inclusive em outras cidades. A precariedade de um sistema que sobrecarrega quem ainda está trabalhando. Conversamos com exclusividade com pessoas envolvidas e com servidores que tiveram a saúde afetada. Eu quero falar ao vivo agora com o Tarsis Duarte, ele que acompanhou o drama desses servidores aqui do estado. E a situação da Polícia Civil, de fato, é preocupante e alarmante, né, Tarsis? Segundo eles, a gente está à beira de um colapso já. Boa noite para você. Realmente, Luciana, boa noite para você, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Olha, hoje o Cidade Alerta vai tocar na ferida. Muito se fala em segurança, em justiça e a gente sabe que, é claro, para isso é preciso uma ação integrada dos órgãos de segurança pública. Mas hoje a gente vai mostrar que a Polícia Civil em Minas Gerais trabalha de maneira precária. Isso porque existe um verdadeiro rombo no quadro de funcionários. Isso acontece de forma ainda mais grave aqui na nossa região. Em Uberlândia, por exemplo, o quadro de servidores da Polícia Civil trabalha com cerca de 40% daquilo que seria o ideal. Só para que você em casa consiga entender, para cada batalhão de polícia militar existente na cidade, deveríamos ter uma delegacia regional de Polícia Civil. Aqui em Uberlândia temos 3 batalhões da Polícia Militar e apenas uma delegacia regional de Polícia Civil. Faltam delegados, faltam investigadores, faltam escrivães, faltam peritos, faltam legistas. A situação é realmente caótica. Como definem as pessoas que entrevistamos, viu, Luciana? Diante dessa sobrecarga de toda essa estafa enfrentada aí por esses servidores, a situação é preocupante porque quem está na ativa, aqueles que não foram afastados por problemas de saúde, esses que ainda estão trabalhando, a situação para eles não é fácil, eu digo até emocionalmente, né? Não conseguem trabalhar com a mesma disposição, com o mesmo empenho, acaba afetando o dia a dia dos policiais e afetando diretamente também a resposta que a comunidade precisa. Com toda certeza, nós conversamos com pessoas, com servidores da Polícia Civil que tiveram a saúde prejudicada, são pessoas que já não aguentam mais, que fizeram um verdadeiro desabafo. Isso porque a sobrecarga durante o dia a dia é muito grande. Foi o que disse essa pessoa que trabalha no setor de investigação da Polícia Civil. Vamos acompanhar um trechinho, daqui a pouco a gente vai ver a reportagem completa. Nosso dia a dia, a gente tem horário para chegar na delegacia, para começar o nosso trabalho, mas a gente não tem hora para sair. Trabalho tem demais. Estrutura para trabalhar é muito ruim. Recursos humanos, então, nem se fala. Falta tudo. Crime aumenta cada dia mais e o nosso contingente não acompanha, muito pelo contrário. Relativamente à quantidade de crimes, o efetivo tem até diminuído, né? Então, eu gostaria que a população compreendesse que muita gente pensa que a gente está com preguiça de trabalhar, né? Mas não é isso, é que a gente está extremamente sobrecarregado mesmo, a demanda é demais e a gente faz o que pode. A gente corre atrás, a gente faz o que pode. Nas poucas condições que nós temos, fazemos o que podemos. A situação não é nada fácil, é realmente preocupante, a comunidade deve se preocupar. E agora, a gente está falando de uma situação que não é só de conhecimento aqui da imprensa, não. Não é só de conhecimento do Cidade Alerta Minas, isso não é um desabafo que foi repassado à nossa equipe como se fosse uma grande novidade. Todo mundo sabe dessa sobrecarga. Tanto sabe que, inclusive, delegados, chefes regionais, todo mundo já está ciente dessa situação que é considerada precária já, né, Tarsis? Com certeza, Luciana, a sociedade percebe isso com a demora na conclusão dos inquéritos e os policiais percebem isso no dia a dia. Nós conversamos com o delegado regional da Polícia Civil aqui em Uberlândia. Ele mesmo resolveu falar
abertamente sobre o assunto, sobre o que enfrenta no dia a dia de trabalho, sobre a falta de funcionários para colocar nas ruas para investigar os crimes. A gente sabe que quem faz o trabalho operacional todos os dias ali na rua é a Polícia Militar, e a Polícia Civil é considerada a polícia judiciária, aquela que investiga aquilo que aconteceu, aquela que indicia para a polícia os suspeitos de terem cometido os crimes. Bom, o delegado regional aqui em Uberlândia disse que queria fazer muito mais e com mais qualidade. E ele mesmo considerou a situação caótica. Vamos acompanhar? Qual que é o panorama atual da Polícia Civil em Uberlândia? Negro, estamos na iminência de um blackout. Não temos efetivo, não temos profissionais. Isso é algo atual ou é algo que já se arrasta há um bom tempo? Não. Essa negligência, tanto quanto à estrutura, quanto ao efetivo, já se arrasta há décadas. Nunca existiu, por parte dos governos dos estados que já passaram, digamos assim, uma política séria, um planejamento a longo prazo para modernização e melhoria da Polícia Civil. Então, hoje nós estamos vivendo o ápice do nosso sucateamento. Quando a gente fala de todos esses índices de criminalidade subindo na nossa região, quando a gente mostra reportagens aqui de famílias pedindo resolução de caso, pedindo justiça, reclamando que o inquérito não foi concluído, tá aí o motivo. Não é porque a gente não tem pessoas que querem trabalhar. Quem está trabalhando por 5, por 6, por 10 agentes de segurança. E aí a gente está falando do escrivão, do investigador, do agente, do delegado, todo mundo sobrecarregado. E é uma realidade que está escancarada para todo mundo aqui na região, né, Tarsis? Com certeza, Luciana, isso é algo sentido por todos os profissionais. Eu disse agora há pouco, está faltando perito, está faltando delegado, está faltando escrivão. A gente vai até as delegacias, a gente vê todo mundo com um semblante cansado. Essa é a palavra. A canseira toma conta. Porque, como você disse, é uma pessoa que trabalha por aproximadamente 10 agentes de segurança pública, se a gente for observar aí na proporção. Daqui a pouco, em uma reportagem completa, a gente vai acompanhar quais deveriam ser os números ideais. Quantos servidores deveríamos ter, por exemplo, aqui na regional de Uberlândia? O que melhoraria com isso? E por que não temos esse ideal que seria necessário aqui para a nossa Polícia Civil? É um número que seria ideal para atender a comunidade, para atender o uberlandense, para atender a todos os moradores aqui da região. É um número ideal para respeitar esses profissionais, que é o que a gente sempre fala. O policial, ele está dando a cara a tapa, ele está indo de peito aberto enfrentar a criminalidade. E quando a gente fala de peito aberto, eu estou falando de peito aberto porque falta também equipamento, falta tudo. A situação aqui é caótica, é preocupante, é alarmante. Já no Cidade Alerta Minas você vai acompanhar uma reportagem exclusiva com esses números que são cruéis. Já o material completo aqui com a gente. Falta de efetivo, sucateamento estrutural, falta de materiais. A situação da Polícia Civil de Minas Gerais é preocupante. O Cidade Alerta fala agora sobre a dificuldade de ser um agente de segurança em Minas Gerais. Homens e mulheres que enfrentam um descaso do Estado para combater a criminalidade. A reportagem é exclusiva. Nosso dia a dia, a gente tem horário para chegar na delegacia, para começar o nosso trabalho, mas a gente não tem hora para sair. Trabalho tem demais. Estrutura para trabalhar é muito ruim. Recursos humanos, então, nem se fala. Falta tudo. O relato é de uma pessoa que trabalha na investigação da Polícia Civil. Muita gente está aposentando, muita gente foi afastada do trabalho por razões diversas. E esse pessoal que está saindo não está tendo como repor. Concurso público praticamente não está tendo para a Polícia Civil. Então, praticamente está diminuindo demais o número de funcionários para poder trabalhar. Escrivães faltam demais. Delegados também estão super
sobrecarregados com o trabalho, tendo que tirar plantão até em outras cidades. Desde que começou a trabalhar na instituição, pouca coisa mudou. O que mudou foi o ânimo para trabalhar. Naquela época, apesar de todas as dificuldades, o pessoal era mais unido, o pessoal era mais animado para trabalhar. Mas com o passar dos anos, com o sucateamento da polícia, essa questão de parcelamento, atraso de salários, vão chegando dívidas, compromissos que a gente não pode mais cumprir, tudo isso vai desanimando a gente. Nossas viaturas são muito poucas para desempenhar o trabalho que a gente precisa. E essas poucas viaturas que existem, manutenção praticamente não existe. O crime aumenta cada dia mais e o nosso contingente não acompanha, muito pelo contrário. Relativamente à quantidade de crimes, o efetivo tem até diminuído, né? Então, eu gostaria que a população compreendesse que muita gente pensa que a gente está com preguiça de trabalhar, né? Mas não é isso. É que a gente está extremamente sobrecarregado mesmo. A demanda é demais. E a gente faz o que pode. A gente corre atrás, a gente faz o que pode. Com as poucas condições que nós temos, fazemos o que podemos. O que ouvimos é um desabafo de alguém que teve a própria saúde prejudicada por conta da sobrecarga da profissão. O déficit na Polícia Civil é uma realidade em todo o estado. Em Uberlândia, o delegado regional diz que a situação é ainda mais grave. Qual que é o panorama atual da Polícia Civil em Uberlândia? Negro, estamos na iminência de um blackout. Não temos efetivo, não temos profissionais. Uberlândia já deveria ter 3 delegacias regionais, mas na realidade tem apenas uma. Existe uma política de segurança pública bem antiga no estado, que guarda uma correlação entre Polícia Civil e Polícia Militar. Só para o telespectador entender o quão caótica é a nossa situação. Lá se diz, a cada batalhão da Polícia Militar corresponde uma delegacia regional. Uberlândia hoje conta com 3 batalhões da Polícia Militar, o 17º, o 32º e o Batalhão de Operações Especiais, ao passo que a Polícia Civil conta com apenas uma única delegacia regional, uma única delegacia de plantão. Uma resolução em 2009 chegou a criar a 2ª Delegacia Regional para Uberlândia, mas ela nunca saiu do papel. Para isso, deveríamos ter na cidade 62 delegados, 124 escrivães, 398 investigadores, 20 legistas e 26 peritos. Agora, observe os números do quadro real de servidores. Temos apenas 20 delegados, 38 escrivães, 182 investigadores, 7 legistas e 12 peritos. Ou seja, só para criar a 2ª delegacia regional na cidade, seria preciso mais 371 policiais civis. E se a cidade contasse com 3 delegacias regionais, precisaríamos ter ao todo 945 servidores. Nós prestamos um serviço muito acanhado à sociedade. Eu queria oferecer mais e prestar mais, tanto em quantidade quanto em qualidade. Só que com o que nós temos hoje é impossível. As consequências podem ser percebidas também nas investigações de crimes, que muitas vezes ficam estagnadas. A regional em Uberlândia tem hoje 7.000 inquéritos tramitando. A divisão de homicídios é a que conta com o maior índice de resolução dos casos. E mesmo assim, o delegado que responde por essa área aponta que poderia ser feito muito mais. Uma vez que a investigação de homicídio ela é a mais complexa que tem, né? Porque nós estamos falando de crimes contra a vida. Tanto é que o procedimento ele é de fato mais complexo e a investigação também é a mais complexa. E a gente acaba envolvendo vários fatores, como organizações criminosas, pessoas envolvidas com tráfico de droga, a localização onde o crime aconteceu, onde o corpo é encontrado e todas as dificuldades que nós conhecemos. Além da falta de recursos humanos, a Polícia Civil ainda enfrenta uma falha estrutural, como por exemplo na questão dos prédios utilizados para os trabalhos.
Desde o ano passado, a delegacia regional aqui em Uberlândia funciona aqui no bairro Tubalina. Mas, segundo o delegado regional, as instalações já se mostram insuficientes. Os prédios que a Polícia Civil ocupa em Uberlândia, 1 ou 2 são ideais à nossa atividade. O prédio que funciona no plantão, na Rua Acre, no Marteguena, ele não serve àquela atividade, ele é um improviso. O prédio dessa delegacia regional atende razoavelmente, mas já está acanhado, já está pequeno. Então, o investimento é muito grande, isso sem se falar em equipamentos de segurança, viaturas, o que está tudo sucateado. A decisão delicada de falar abertamente sobre o assunto é de alguém que espera há anos por melhorias e que, infelizmente, não vê esforço para uma solução a curto prazo. Essa negligência, tanto quanto à estrutura, quanto ao efetivo, já se arrasta há décadas. Nunca existiu, por parte dos governos dos estados que já passaram, uma política séria, um planejamento a longo prazo para a modernização e melhoria da Polícia Civil. Então, hoje nós estamos vivendo o ápice do nosso sucateamento. A realidade do Estado é caótica. Então, se não existir um investimento maciço na Polícia Civil Mineira, nós estamos realmente à beira de um colapso. Eu vou falar agora por telefone com o delegado Marcos Tadeu, ele que é o responsável aí pela 9ª Região da Polícia Civil, que é quem cuida das cidades por aqui. O doutor Marcos, ele vai falar a gente por telefone, porque ele nesse momento está em Ituiutaba a trabalho e aí teve a gentileza e toda essa presença de atender e aceitou conversar com a gente por telefone. Doutor, o senhor me ouve bem? Boa noite. Boa noite, perfeitamente, estou à disposição. Doutor, novamente, muito obrigada por ter aceitado conversar com o nosso programa. Eu sei que o senhor está aí no meio de um trabalho complexo na cidade de Ituiutaba, mas quando nós recebemos essa demanda aí, quando a gente percebeu que precisava dessa atenção em cima do quadro da Polícia Civil, nós quisemos te procurar, doutor, para saber, o senhor como chefe da regional, foi repassado alguma informação para o senhor? Há uma perspectiva de abertura de concurso ou de contratação de novos servidores? O que a gente pode esperar? O Romeu Zema, ele autorizou o chamamento, a nomeação de mais de 400 investigadores excedentes do último concurso. E eu tenho certeza, como está o Polícia Civil do povo, e o governo receberá novos investigadores, 400 então, que irão comprar. Como eu disse, gente, você que está acompanhando o Cidade Alerta, o doutor Marcos Tadeu, ele é chefe da 9ª Regional, mas ele está em trânsito, está na cidade de Ituiutaba, por isso a gente não conseguiu conversar com ele ao vivo, né, pessoalmente, mas ele gentilmente aceitou conversar com a gente por telefone. Por ele estar em trânsito, a ligação está meio ruim, a gente conseguiu restabelecer o contato? Tá ruim? Vamos fazer o seguinte, o doutor Marcos Tadeu, ele tá em Ituiutaba, mas o Cidade Alerta Minas não vai parar de acompanhar essa situação da Polícia Civil. Quando ele estiver aqui na cidade novamente, a gente manda uma equipe lá e conversa com ele, pode ser? E aí a gente volta a falar sobre isso. Doutor Marcos, novamente, muito obrigada pela gentileza. Agora vem pra cá. Ele consegue? Tá me ouvindo agora? Sim, perfeitamente. Eu não ouço o doutor Marcos. Então tá, então a gente vai ficar combinado dessa forma. Deixa o doutor Marcos trabalhar e assim que ele voltar aqui para Uberlândia, estiver na regional, a gente vai voltar a falar sobre isso. Porque quando a gente acompanha essa questão da sobrecarga da Polícia Civil, volta aqui para mim. Primeiro eu preciso pontuar uma coisa. Volta para mim. Doutor Luciano, eu sou sua fã. Não é fácil um servidor no cargo do doutor Luciano dar a cara a tapa para fazer uma denúncia tão grave como essa. E a gente nem tá falando de denúncia, a gente tá falando de uma constatação. Que a Polícia Civil está em pleno colapso, a gente já sabe. Temos acompanhado isso há anos, como o doutor disse, décadas. Isso não foi causado por esse governo, isso são de governos passados. E ó, que a gente perde de vista. São anos e anos de descaso, de desrespeito, abandono. Quando a gente vê a Polícia Civil, e aí eu vou até estender para a Polícia Militar, mas nesse caso especificamente, quando a gente vê o abandono com a Polícia Civil, é a mesma coisa de que um pai abandonar um filho. Sabe por quê? A polícia é filha do Estado.
A responsabilidade de cuidar da Polícia Civil de Minas Gerais é do Estado de Minas Gerais. Isso nunca foi feito. São décadas de sofrimento, décadas de profissionais que estão trabalhando ali no seu limite, no esgotamento físico e psicológico. Escalas absurdas, profissionais que têm que sair das cidades onde estão lotados para ir dar plantão em outros municípios porque falta delegados e profissionais nas outras regiões. Profissionais que viram à noite fazendo operação têm que dar plantão e aí emenda. E aí gente que tem que cuidar de 15, 20, 30 inquéritos ao mesmo tempo, não conta com braço suficiente para investigar. E aí do outro lado, vem a população e vem a gente também dando pancada. E aí, cadê a resposta para o crime? O que a polícia tem a dizer? Quando que a polícia vai prender os criminosos? Se eles não têm gente para trabalhar, como é que eles vão prender alguém? Se não tem gente para trabalhar, como vão encerrar inquéritos? Se não tem material para dar suporte a todo o trabalho exercido aqui na região, como a gente quer exigir um trabalho de excelência? Não tem como. É um filho abandonado pelo pai, um abandono aí que esse filho já chegou na idade adulta, porque já passou tanto tempo que já está quase na terceira idade esse filho. A situação da Polícia Civil de Minas Gerais é caótica. O que temos vivido aqui em Uberlândia é preocupante. Principalmente aqui a nossa região, onde o ponto é ainda mais grave. Nós mostramos essa reclamação, mostramos o depoimento de um servidor aqui da nossa região e a gente vai continuar acompanhando. Não conseguimos conversar com o Dr. Marcos Tadeu, mas a gente vai retomar esse contato e você vai continuar acompanhando aqui. São funcionários que estão desesperados, profissionais que precisam de amparo, precisam principalmente de respeito, que é o que eles não estão recebendo. Nunca receberam, mas essa realidade tem que mudar urgentemente.